Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma semana, de mais um dia, com mais uma oração da noite. E eu quero dar sequência aos nossos estudos no Sermão do Monte a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. E continuando na oração dominical, hoje eu quero tratar com os irmãos capítulo 6 de Mateus, os versículos 12, 14 e 15. E diz assim a palavra de Deus: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Na devocional anterior, nós vimos aqui a quarta petição da oração dominical, ou seja, a primeira dessa segunda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E naquela petição, Jesus nos ensina claramente a respeito do Deus da provisão, a provisão de Deus, ou seja, o Deus que é santo, o Deus que é soberano, o Deus cuja vontade é boa e perfeita. Esse Deus também é o Deus da provisão e se preocupa com as nossas necessidades mais elementares. Conforme nós vimos, pão simboliza as coisas necessárias para a existência humana, para a preservação da vida humana. Jesus ensina que Deus cuida de nós a cada dia e todos os dias. E por isso não precisamos ficar ansiosos. Logo na frente, capítulo 6, versículo 25 a 34, ele tratará desse assunto. Portanto, quando nós pedimos ao Senhor o pão de cada dia, dentre outras lições, Jesus nos ensina a moderação, a confiança, a dependência, a humildade e a generosidade. Hoje eu quero estudar então a quinta petição da oração do Pai Nosso. Na realidade, a segunda dessa segunda parte. E diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Após o pão, nós pedimos o perdão. Sem dúvidas, assim como o pão é indispensável para a vida e saúde do corpo, o perdão é indispensável para a saúde da alma. Mas nós podemos ver o pano de fundo dessa petição, três coisas muito importantes. Primeiro, a respeito da universalidade do pecado. Romanos capítulo 3, versículos 9 a 12 e depois o 23, o apóstolo Paulo deixa isso claro, que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo, Deus olhou dos céus para a terra e não viu nenhum justo sequer. E ele termina no verso 23 dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segunda, é que o pecado é uma dívida impagável. E exatamente por não poder pagá-la, o homem se torna cativo. Conforme disse Jesus, escravo do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. E também lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo diz que outrora éramos escravos do pecado, mas em Cristo Deus nos libertou do pecado e nos fez servos da justiça. Portanto, não mais servimos ao pecado como escravos. E terceiro, o perdão é a maior necessidade do homem. Ora, se o maior problema nosso é o pecado, logo, o perdão é a maior necessidade. E é exatamente isso que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Na realidade, o perdão é o tema central dessa petição. Versículos 12, 13, 14 e 15, apenas nesses versículos nós temos 6 vezes a palavra perdão. Em Cristo, Deus nos perdoou de uma vez por todas. Fomos perdoados da pena eterna. Em outras palavras, já recebemos o perdão judicial de Deus. Todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus recebeu esse perdão. Todo aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz lá em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há mais na vida dele. Ele não está mais condenado nem sob julgamento. O juiz eterno já declarou perdoado e justificado e justo. Ninguém, nem homens e nem demônios, pode mais condená-lo, ou seja, trazer qualquer acusação contra os eleitos de Deus. Romanos 8, versículos 33 e 34. Contudo, entretanto,
Por causa da nossa natureza terrena, ainda nós pecamos. E por causa disso, precisamos constantemente do perdão de Deus para os nossos pecados atuais, né? Aqueles que nós cometemos todos os dias. Por isso nós temos que orar: perdoa-nos as nossas dívidas. Entretanto, por outro lado, Jesus retoma aqui o assunto da justiça do cristão, aqui marcado pelo ato de perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Para Jesus, perdoar tem relação direta com a essência da justiça cristã. Ou seja, os cidadãos do reino, eles são abençoados e alcançam, ou seja, recebem a misericórdia, porque eles mesmos são misericordiosos. Eles amam, inclusive os inimigos, porque na natureza deles, agora a nova natureza, existe o amor do Pai Celestial. O perdão é uma das principais marcas do verdadeiro regenerado, do verdadeiro crente. Portanto, assim como o Pai nos perdoou, nós devemos perdoar. Por isso é que Jesus coloca esse pré-requisito aí. Para recebermos o perdão dos nossos pecados atuais, nós devemos então estar dispostos cada vez mais, em virtude do perdão que já recebemos, perdoar os outros. Por isso que ele complementa aí os versículos 14 e 15. Né? E ali nos versículos 14 e 15 nós temos um princípio simples, mas preocupante. Nós mesmos estamos dizendo a Deus que a régua para o nosso perdão é a nossa régua. Ou seja, para sermos perdoados por Ele, nós devemos perdoar. Em outras palavras, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Senhor, nos perdoe como nós temos perdoado. Né? Contudo, nós precisamos entender aqui que Jesus não está ensinando que nós devemos perdoar os outros para ser perdoados. Não é isso essencialmente que ele está ensinando. Ou seja, que nós devemos perdoar as pessoas com segunda intenção. Não. Se nós agirmos assim, na realidade nós nem seremos perdoados e nem perdoaremos de verdade. E pior, a nossa justiça desse jeito não excederá a justiça dos escribas e dos fariseus. Na realidade, a petição ensina que nós devemos perdoar os outros porque já recebemos o verdadeiro perdão do Senhor. É isso que Jesus ensina lá na parábola do credor incompassivo, Mateus 18, versículos 23 a 35. Né? Essencialmente, nós perdoamos porque já fomos perdoados. É isso que ele nos ensina. Então, o que nos motiva ao perdão é exatamente o perdão que nós já recebemos. Entretanto, quando uma pessoa tem dificuldade de perdoar o seu próximo, de perdoar as outras pessoas, provavelmente uma das três situações pode estar acontecendo. Primeira, essa pessoa ainda não foi efetivamente perdoada por Deus, né? E, portanto, ainda está escravizada ao pecado. Segundo, pode que ainda não entendeu a dimensão graciosa do perdão de Deus, né? Infinitamente maior e mais significante do que qualquer perdão que ela possa conceder a outra pessoa. Então, por mais que você perdoe, aquilo que você recebeu de Deus é maior. E terceiro, essa pessoa ainda pode não ter entendido que o perdão é expressão da graça. Ou seja, ninguém merece o perdão. O perdão sempre será um favor imerecido. Na essência, o perdão sempre será por uma dívida que nós não podemos pagar. Então, sempre receberemos como favor imerecido. Portanto, meus queridos irmãos, é assim que Jesus nos ensina. Essa petição, nós podemos aprender aqui que ela nos ensina a reconhecer os nossos pecados, ou seja, que nós mesmos somos pecadores, nos ensina a pedir perdão ao Senhor, mas também nos ensina a oferecer o perdão ao nosso semelhante. Quero terminar dizendo o seguinte: à luz das palavras de Jesus, para nós que já recebemos o perdão maravilhoso de Deus, perdoar não é opcional.
Perdoar faz parte da nossa justiça, faz parte da vida cristã, é expressão da justiça cristã. Como Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar gratuitamente, livremente e totalmente. Que Deus te abençoe e que você possa perdoar dessa maneira e receber dia após dia o perdão do Senhor. Em o nome de Jesus, até o nosso próximo encontro.